Queridos, quero ler com vocês Gênesis 25, verso 18. Amém? Falar um pouquinho sobre essa porção de hoje, que é... O nome dessa porção é Toldot. Diga Toldot. Toldot significa gerações. Amém em hebraico. Toldot. 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 Gerações. Amém? Gênesis 25, verso 19. Tá bom? A partir do versículo 19 do capítulo 25 até o capítulo de número 26. Fala sobre essa porção. E aqui nós temos, no capítulo 25, verso 19, as gerações, de Isaac. Então o verso 19 diz assim: são estas as gerações de Isaac, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaac. Aí começa a relatar aqui. E aí o primeiro ponto que eu quero trazer para você nessa manhã, para nós sermos edificados, é que Deus está trabalhando com gerações. Ele sempre está formando famílias para servi-lo e cumprir o propósito de Deus. Por isso, queridos, que quando nós entendemos isso, nós vamos entrar em outras dimensões da santidade de Deus e dos propósitos de Deus, como, por exemplo, Deus ele não é, digamos assim, muito, digamos assim, alguém que... Vou corrigir minhas palavras. Ele não quer que o homem, vou colocar assim, ele possa, por exemplo, ter muitas famílias, por exemplo, Deus, ele trabalha para que o homem, ele se organize, num matrimônio. Deus preza pela questão da família, Deus preza pela questão dos filhos. Por quê? Porque a partir de uma família organizada, Deus, ele vai trilhar um propósito, Ele vai trilhar um propósito, ele vai trilhar uma geração para servi-lo e cumprir o seu propósito. Então, por isso que é muito caro para Deus e para as Escrituras a questão da família. A família tem um peso e uma importância muito grande, porque é justamente na família que Deus, ele vai desenvolver todos os seus propósitos. Amém? Então, aí você pode dizer assim: apóstolo, mas aqui depois a gente vai ver que a situação de Jacó aqui não foi muito bem o que o senhor está falando aí, porque ele acabou ficando com 2 mulheres e tal, e tudo mais. Como é que fica essa situação? A gente tem que entender cada coisa dentro do contexto. Jacó foi para casar com Raquel, uma mulher. Mas dentro daquele contexto ali, acabou que ele sendo enganado. E o texto diz que ele foi enganado, Tanto é que ele vai questionar. Aqui você não vê Jacó dando uma de um cara que queria, digamos assim, que a coisa acontecesse dessa forma. Tanto é que ele trabalhou 7 anos depois mais na frente, por Raquel, e os 7 anos foi como fosse semanas para ele, porque por tanto amor que ele tinha por Raquel. Mas aí acabou acontecendo tudo que a gente já entende aqui. Então talvez naquele contexto ele não podia se desfazer de uma mulher, já vista que já tinha acontecido o que aconteceu lá, de ter tido relações e tudo mais, achando que era Raquel. Então, dentro desse contexto, mesmo assim, você vai perceber que a família teve muitos problemas. A família de Jacó. Você vê que os irmãos... Então, você vê que Deus até tolera, mas que vai ter problema, vai. Vai ou não vai? Vai ter problema. É claro que a gente ama, os irmãos e tudo mais, mas quando o negócio começa a criar uma mistura muito grande, a coisa começa a desandar. Até irmãos de família, quando é de sangue, já tem problema. Você imagina. Aí vai chegar um e vai dizer assim: mas eu conheço famílias que não é de sangue, mas se amam. Claro, existe, eu não estou dizendo que não existe. Mas não é uma regra também. A regra é que a família mesmo se entenda e que a família seja uma bênção, Que a família seja uma bênção. Estão entendendo o que eu estou dizendo para vocês, Entendendo onde eu quero chegar, Mas veja, então Deus trabalha com propósitos, Deus trabalha com famílias. Por isso que Deus, não é à toa que diz assim: essas são as gerações de Isaac. Não é à toa que as Escrituras, por exemplo, Mateus capítulo 1 fala
Abraão gerou, e Isaac gerou, e fica falando da genealogia, né? E às vezes a gente fala assim, mas para que esse monte de nome? Porque as pessoas, dentro de um propósito de Deus, elas são muito importantes. Quem tinha promessa aqui? Isaac. Então o texto está relatando que a promessa de Deus, ela está o quê? Prosseguindo, ela está caminhando. Apesar de muitas vezes a família, se desestruturar. Como era o caso, por exemplo, de Davi, né? Que Jessé tinha a promessa, mas provavelmente Davi nasceu de um caso extraconjugal de Jessé com outra mulher. Por isso que Davi era tido como excluído. Ele é tido como um filho bastardo, né? Tinha esse negócio, né? Quando o pai tinha um filho, né, fora da família e se relacionava os irmãos. Não, tu é bastardo, né? A mulher falava, tu é bastardo. Tinha essa questão para poder, digamos, desmerecer ainda mais a pessoa. E coitada da criança, não tem nada a ver com isso, né? A criança que não tem nada a ver com a história, né? Tudo bem. Aí onde eu quero chegar com essa palavra aqui, eu tô desenrolando aqui um manto e nós vamos finalizar aqui com algo que eu vou concluir que vai ser bênção para a sua vida. Então Deus trabalha com gerações. Aí olha só, no versículo 22, nós temos aqui que Rebeca, lembrando que Rebeca é a esposa de quem? De Não, de Isaac. Amém? Tranquila? E Sara, é a Sara Melissa, né? A Sara lá do Abraão, tá, irmãos? A Sara é lá de Abraão, amém, irmãos? E a Raquel é de quem? Mais na frente? Jacó, amém? E de Israel depois, né? Lembrando que o nome de Rebeca em hebraico, diga assim, Rivka. E acho que em inglês Raquel já é Rachel, né? Acho que Rachel é Raquel em inglês. Então, variações, né, do nome. Se eu não me engano, em hebraico, Raquel depois eu lembro, mas é quase Rivka, com a pronúncia um pouco parecida, mas não é Rivka. Rivka é Rebeca, tá? Então, se você vê um hebreu, uma hebreia, né? Uma israelita chamada Rivka, você vai saber que é Rebeca, tá bom? Então, aqui nós temos aqui Rebeca, grávida, né? De Isaac aqui, e no seu ventre tinha gêmeos, né? Havia gêmeos. E nós temos duas nações representadas no versículo 22. E aí nós temos quem aqui? Quem são essas pessoas? Esaú e Jacó, beleza? E diz que já dentro do seu ventre, né, ele já se abrigava. E aqui, irmãos, tem uma curiosidade. Deus falava diretamente com as matriarcas. Deus falou diretamente com quem? Com Rebeca. Falou, olha, tem duas nações aí. Aí dá a promessa que o mais... 23, né? Respondeu o Senhor. Duas nações... Aí diz aqui, um povo será mais forte que o outro, né? O mais velho servirá o mais moça. Por isso que, quem tinha que nascer primeiro? Esaú. Irmãos, como ia se cumprir a promessa aqui, se Jacó nascesse primeiro? Você está entendendo o mistério de Deus aqui? Olha só a revelação de Deus aqui. Então, se Jacó nasce primeiro, quem ia servir? Jacó que ia ter que servir Esaú. Entendeu? Por isso que Esaú teve que nascer primeiro, ele teve que ser o primogênito. Só que aí o que diz aqui depois, né? O mais velho servirá o mais moço. Aí vamos desenrolar aqui o manto, versículo 25. Saiu primeiro o ruivo, todo revestido de pelo. Não é o Goku não, irmãos, aqui, tá? Nada a ver, tá? Por isso lhe chamaram Esaú. Então Esaú quer dizer peludo, né? Olhar isso. Né? Ele era ruivo, né? E pelos, por isso chamaram Esaú. Tinha peludo, né? Tem a ver com o nome Esaú, né? Agora o nome Edom, que depois vai ser chamado, quer dizer vermelho, porque ele era ruivo, né? E por conta também lá do prato de lentilha, que depois eu vou explicar para vocês o que é aqui, né? O prato de lentilha que ele vai acabar negociando aqui com o irmão dele. Bom, aí continuando aqui no final do versículo 26, ele diz assim: era Isaac de 60 anos quando Rebeca lhos deu a luz. Lhos aqui que é uma fazendo referência aos filhos, né? Aos gêmeos, né? Lhos deu a luz. O que acontece aqui? Isaac tinha 60 anos, certo? Beleza. Ele começou a orar. No versículo 20, ele diz: Isaac
Era Isaac de 40 anos quando tomou por esposa Rebeca. Então, ó, dos 40 até os 60, eles não tiveram filhos, certo? Ele estava ali orando, diz que ele orou e tal, versículo 20 ele orou. Ó, Isaac, versículo 21, orou Isaac ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril. E o Senhor lhe ouviu as orações e Rebeca, a sua mulher, concebeu. Diz que Isaac orou, só que a gente pensa assim, que parece que ele orou só uma vez e já deu, né? E não foi isso. Então ele orou por quanto tempo, irmãos? Pelo menos 20 anos, muito intensamente. Eu estou nesse propósito, irmãos. A gente vamos fazer agora, dia 22 de dezembro, 18 anos. Então eu estou na fé de Isaac. Eu tomei posse. Então, que, né, em nome de Jesus, né, irmãos? Eu creio que vai. E aí os irmãos vão falar bem assim. E orou o apóstolo 40... Não, orou o apóstolo 20 anos, né? Que era assim, e era o apóstolo de 40. Eu falei, 40, irmãos. Daqui 2 anos. E era o apóstolo de 40 anos quando orou essa esposa. E quando nasceu seus filhos. Já pensou se nasce? Oh, meu Deus, Senhor, tomo posse. Não, mas só que aqui a minha oração é o contrário, vocês estão entendendo? É o contrário a minha oração. Por exemplo, olha o mistério, ele tinha 40 anos quando ficou com quem? Com Rebeca. Então ele orou mais 20, então nasceu com 60, certo? Só que eu estou fazendo 20 anos de casamento, então minha conta é mais para baixo, você está entendendo o mistério? Então eu estou crendo no mistério que quando fechar os 20 anos, vai acontecer, entendeu? Não é que eu vou orar mais 20 anos. Quem entendeu o mistério? Porque eu casei com quantos anos? Resumindo a história, Isaac casou com quantos anos? 40. Eu casei com quantos? 21. 21. Mas, vou chegar lá, dos 41, os gêmeos, irmãos, em nome de Jesus, amém? Tô nesse mistério aqui, Senhor, eu tomo posse, Pai, tá ligado, também tá ligado na terra e ligado nos céus, em nome de Jesus. Aí veja só, no versículo 30, é quando Esaú chega de uma caçada com fome e ele encontra com Jacó. E Jacó está preparando uma comida ali, né? E ele, eu quero comer, e tá falando, não é assim não, pera lá. Me dá o teu direito de primogenitura e você vai comer. Aí ele fala assim, o que isso vai valer? Eu estou com fome? E ele negocia com Jacó. Então quem passa agora a ser o primogênito? Pela bênção, Jacó, né? Passa a ser o primogênito da bênção. E aí no versículo 34 diz, deu pois Jacó a Esaú pão e o cozinhado de lentilhas. Versículo 34 do capítulo 25 de Gênesis. Ele comeu e bebeu, levantou-se e saiu. Assim, desprezou Esaú o seu direito de primogenitura. Então, nós vamos começar a perceber aqui que o Esaú, ele não queria muito papo com Deus, não. E o tema dessa palavra, meu diretor e os nossos irmãos que aqui estão, é espírito de Esaú, espírito de Jacó. Qual espírito você é? E aqui eu vou quebrar um mito evangélico de que Jacó queria sempre dar uma desperta. E não é isso que isso aí é invenção de pastor que prega aí. Não, porque Jacó era usurpador. Se você ler com muita atenção, Jacó estava prezando pela bênção do Senhor. O irmão não queria. Eu quero. Tu não quer? Eu quero a bênção. E já tinha uma promessa lá. Então veja. Então se a gente tiver um outro olhar, Jacó não foi esperto. Ele fez o certo. Tá tendo culto. Aí é direito da pessoa entrar. Ah, mas não quero assistir não. Sobrou uma vaga, então eu vou. É assim que é Jacó. Jacó aproveitou as oportunidades espirituais para quê? Para tomar posse daquilo que Deus prometeu para ele. Ele queria ser abençoado. Quem quer ser amaldiçoado aqui? Levanta a mão. Eu quero ser abençoado. Quem quer ser abençoado? Com tudo que Deus tem para nós, irmãos. Ou você não quer? Deus tem promessa para você em tudo. De casa, família, dinheiro. Deus tem promessa para você. Amém? Está escrito, irmãos. Ele não falou que vai dar para aquele que obedece, não vai comer do bom e do melhor? Está escrito. Promessa, tome posse. A não ser que você queira
Deus está querendo te abençoar e você fala, não, Senhor, eu quero andar na minha casinha assim simples, eu quero andar de patinete para vir para a igreja, assim, entendeu? Eu quero caminhar assim. Não, Deus tem promessa para ti, irmão. Agora, claro, se for para dar bênção para você se desviar, e Deus sabe todas as coisas, Ele não vai te dar, provavelmente. Mas tem promessas para todos nós. O que eu quero dizer? Espírito de Esaú e espírito de Jacó. Eu quero ser espírito de Jacó, irmãos. Quero segurar o anjo, sério. Por quê? Porque ele falou, tem uma promessa, tem uma geração. O meu irmão, olha como é que o meu irmão é um devasso. Meu irmão é um devasso. Ele tem a promessa, ele não está sabendo fazer aquilo que a promessa está sobre ele, então eu vou continuar a promessa do meu pai. Se Jacó não quisesse, Esaú ia querer? Não, tá claro o texto. Desprezou Esaú o seu direito de primogenitura. O que eu quero dizer para você, queridos? Nós somos abençoados. Só que o que acontece? Muitas vezes nós não temos fé para fazer aquilo que a promessa de Deus, ela já está nos prometendo. Por exemplo, todo mundo que está aqui, irmãos, tem a promessa do dízimo. Qual é a promessa do dízimo? Vamos lá, Malaquias 3:10. Trazei todo o dízimo a cada tesouro para que haja mantimento na minha casa. E então fazer prova de mim, diz o Senhor, se eu não vos abrir, numa hipótese de que você trouxer o seu dízimo e Deus não abrir a janela dos céus, se Ele não quiser abrir, mesmo assim vai abrir. É isso que o texto está dizendo. Entendeu? Outras promessas, está lá na palavra lá. Trarás, né, o teu dízimo, as primícias, honra o Senhor. Então existem vários, encherão de mosto os teus encherão de mosto os teus lagares, né? A sua colheita será próspera. Então, honra teu pai e tua mãe. Então a Bíblia tem muitas promessas. Mas o que vai fazer a diferença o que vai fazer a diferença na sua vida para que você desfrute dessas promessas? Diga assim: fazer, obedecer, querer fazer aquilo que Deus está dizendo para nós fazermos. Amém? Mesmo que seja difícil, muitas vezes que nos custe, entre aspas, alguma coisa, né? Mas que é para obedecer, acho que o que vai nos custar é a nossa incredulidade mesmo, arrancar a nossa incredulidade de vez de nós. Então, o que eu quero dizer para você é o seguinte: não adianta ter a promessa da bênção se você não quer obedecer aquilo que Deus está pedindo para que a bênção se manifeste. Irmão, casa, irmão. Não, tá bom, após 10 anos, já estou conhecendo. Ô, irmão, conhecendo o quê? 10 anos de bênção atrasado na tua vida. 10 anos de bênção atrasada. Podia estar numa situação bem melhor. Esse mês de novembro foi um dos meses mais difíceis da história da minha vida, irmãos, financeiramente. Digo para você. Aí eu falei, não, Senhor, eu sou dizimista. Senhor, eu honro o teu reino. A gente honra os pastores, a gente honra irmãos que pedem. A gente está ajudando, o irmão que pede suporte. Senhor, eu não aceito. Tu sabes que tudo que eu tenho é para abençoar a tua obra também, é para ser usado na tua obra. Senhor, eu estou precisando dessa porta aberta aqui. E orando, irmãos, e pedindo, acreditando. E Deus supriu mais uma vez esse mês. E aí saiu aquela bênção, né, que nós estávamos esperando, né? Graças a Deus saiu. Já pagaram lá pro escritório, né? E provavelmente, acho que essa semana você vai receber, em nome de Jesus Cristo. A gente já viu, já foi pago já pro escritório já. Já foi pago já. Inclusive a empresa lá mandou recolher o equipamento, né, que estava conosco. Só que eu não liberei porque eu não recebi ainda, né? Então eu vou liberar quando eu receber, né? Então semana que vem, em nome de Jesus, vai cair. Então isso é a provisão de Deus, irmãos. Entendeu? Só que eu ia ficar parado assim, Senhor, poxa, eu sou dizimista, mas Deus nem me abençoou. Não, eu vou clamar, irmãos. Senhor, tu sabe, tu prometeste até para avivar nossa fé. Porque tem irmão que fala assim, não vou orar não, porque Deus sabe o que ele tem que fazer. Olha, mas que coisa. Ele sabe o que faz. Não, Deus é Deus, acho que Deus. Se eu que sou, não sei que os meus compromissos, Deus não vai saber dos compromissos dele. Não é assim, ô irmão. Talvez a sua frase demonstre uma falta de fé. Que quem tem fé ora. Está faltando oração. A Bíblia, irmão, nos incentiva o que? A orar e clamar.
Diz assim, Filipenses 4, versículo 8, eu acho 6, 8, fala assim, não andais ansiosos por coisa alguma, mas antes apresentar as vossas petições e orações, tudo fazer conhecido diante de Deus. O Senhor já pediu demais. O que a gente não pode ter um relacionamento com Deus, irmãos, é só de pedir. Tem irmão que só tem um relacionamento de pedir. Tipo assim, ele já tem Deus como um objeto de pedir, mas não é isso. Você vai clamar o seu Pai. Por exemplo, quando você estava numa situação que você olhava, não tinha para quem recorrer, você corre para quem? Para o seu pai. Pai, estou morrendo de vergonha, mas eu preciso conversar com o senhor. Estou passando uma situação, está apertado, eu tenho um compromisso, tenho que pagar uma conta, tenho que resolver isso, meu filho está isso. Então tem como me dar um apoio nisso? O pai, com certeza, irmãos, o pai vai dizer, meu filho, eu não tenho, mas eu vou dar um jeito para você. Se o nosso pai, irmãos, vai gostar de ouvir o seu filho chegar e pedir, irmão, por que Deus não vai querer, irmãos, ouvir? Agora, um pai não vai gostar de um filho que ele só chega para pedir. Tipo assim, ele pediu, aí ele some. Aí só aparece, irmão, quando ele está na pior de novo. Ele não chega, papai, eu vim aqui, vim trazer um rancho para o senhor, papai, vim honrar com esse valor que agora eu fui abençoado, papai, muito obrigado, papai, vim fazer aqui um almoço para o senhor, papai, vim fazer um café. É isso que é gratidão, irmão, não é só para Deus, pai, muito obrigado. Aí você não vai dizer, pai, como é que o senhor está? Claro que ele está bem, irmão, Deus sempre está bem, você não vai falar isso para Deus, né? Como foi, Senhor, a sua eternidade hoje? Você não vai dizer para Deus isso, né? Deus Senhor deixou, mas você vai dizer, Senhor, eu te agradeço porque tu és bom, eu te louvo, eu te engrandeço. Você vai cantar louvores a Deus de gratidão. Aí diz, opa, meu filho está mais preocupado em agradar meu coração do que pedir. Agora, Senhor, mas o Senhor sabe, né? Que a minha situação está aí. Deus vai amar. Senhor, eu sou grato por tudo que o Senhor tem me dado até hoje, mas eu estou numa situação hoje um pouco apertada, eu não consegui honrar um compromisso, eu não consegui resolver uma situação, e você traz isso para Deus. E aí, irmãos, as portas vão ser abertas. Então, Esaú, irmãos, ele era um homem que não tinha compromisso. E é engraçado, né, que muitos pastores que eu já ouvi pregando, eles batem tanto em Jacó, coitado, e não falam de Esaú, que diz que ele que era o devasso da história. Então está com um problema, a interpretação, não está com um problema? O problema não é Jacó. Aqui está mostrando a preocupação que Jacó tinha em querer as bênçãos de Deus. Ele falou, não, a minha geração vai ser abençoada. Olha só, vou continuar aqui para você, eu vou provar minha tese aqui para você, minha interpretação para você. Capítulo 26, versículo 2. Apareceu o Senhor e disse, não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser. Falando para Isaac, né? Habita nela e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas estas terras e confirmarei o juramento que fiz a Abraão teu pai. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e lhe darei todas estas terras. Na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra, né? Aí nós temos aqui aquela situação, né, que Isaac, ele comete o mesmo erro de Abraão, né, de mentir, dizendo que Rebeca era irmã dele, né, para não morrer ali. No versículo 12 diz, semeou Isaac naquela terra e no mesmo ano recolheu 100 por um, porque o Senhor o abençoava. Por isso que eu digo, irmãos, que nosso Deus é o Deus de Isaac, que nos prospera no tempo da adversidade. No tempo da adversidade, não deixe de cavar poços. Aqui é porque é o texto que vou explicar melhor para você. Aqui Isaac, ele vai para a terra lá de Gerar, e lá na terra de Gerar, ele comete aquela situação igual de Abraão, dizendo que Rebeca era irmã dele e tal. E aí Deus traz uma espécie assim de repreensão para Abimeleque. E aí Abimeleque, poxa, por que você fez isso? Então fica aí, morando aí e tal, e vive com a tua mulher aí e tudo mais. E aí, só que nessa terra era uma terra um pouco escassa. E Isaac começou o quê? A semear. E tudo que ele semeava, multiplicava, né? Ele tem a promessa de Deus. Então, o que acontece? Foi abençoado, Isaac, pela promessa? Foi. Mas para que a bênção se manifestasse, o que ele fez? Semear. Entenda o seguinte, mais ou menos assim, ó. Vou tentar fazer uma analogia. Isso aqui é coisa da minha cabeça, tá? Nem toda analogia, irmãos, ela é 100%, tá? Aprenda uma coisa. As testemunhas de Jeová cometem muito esse erro. Toda analogia da testemunha de Jeová que ela te explica a palavra de Deus, ela diz que é absoluta. Não existe analogia absoluta, irmãos.
Porque nós estamos pegando coisas eternas e comparando com coisas materiais. Então já é um problema que não dá para fazer uma comparação absoluta. Ela sempre é limitada. Mas entenda o seguinte. Imagine que você tem uma terra grande. Aí você colocou lá, adubou a terra, você preparou a terra. A terra está perfeita, irmãos, para você plantar. O que está faltando agora? A terra já está pronta. O que falta agora? Para que a terra venha dar frutos. A semente. Então, na vida espiritual é da mesma forma. As bênçãos do Senhor é a terra que já está pronta. Falta somente o que o ser humano? Plantar. Tudo que você obedece em relação a Deus é uma semente que você está colocando na terra preparada que o Senhor fez para você. E com certeza, irmão, se a terra humana que a gente planta, ela já dá fruto, você imagine você plantar no reino dos céus. Seja o que for, não estou falando de dízimos e ofertas. Isso é uma das coisas, irmãos. É uma das coisas. O que mais? Obediência aos mandamentos de Deus, santidade, perdão, misericórdia, afeto, carinho, perseverança, tudo isso são sementes que nós plantamos no reino dos céus e no devido tempo vai dar frutos. Você suportar uma pessoa chata, você não bater em alguém que você quer quebrar. É sério. Você não xingar alguém que você quer xingar. É sério mesmo. Você se quebra todinho, mas Deus vai te glorificar. Ou Deus vai te exaltar, né? Vai se glorificar, né? Vai ser glorificado através da sua vida, quero dizer. Quem está entendendo? Você perseverar na obra, você ser manso, você orar mais, você buscar mais, tudo isso são sementes. É assim que funciona, irmãos. Quem entendeu essa analogia? Dá para entender por essa analogia, certo? Claro que ela não é absoluta, mas dá para ter uma ideia. Então a bênção é como aquele terreno que está preparado, irmãos. É como uma casa maravilhosa, meu pastor, sabe que você ganhou, está no teu nome, mas você não se muda para casa. Você passa, rapaz, casa bonita, né? Está no meu nome, beleza. Passa, entra criatura, a casa é tua, está no teu nome. As bênçãos já foram dadas, só que a pessoa não quer tomar posse das bênçãos. Entendeu? Aí veja só. Aí eu quero contar algo para você aqui também bem interessante. Já caminhei aqui para finalizar essa palavra aqui, ó. Isaac, ele começa a abrir poços. Isso que é a semente de Isaac. A situação estava difícil, ele precisava dar água para os seus animais, né, os seus pastores beberem, sua família. Ele começou a cavar poços. Eu quero dizer para você, cave poços. Cave poços. Abra oportunidades. Não fique limitado. Se a situação está difícil, comece a cavar poços. E Deus vai dar água. Amém? Mas vai ter aqueles, irmãos, enviados por Abimeleque que vão querer entulhar os seus poços. Vão querer o quê? Fechar. Não é assim? Às vezes você está trabalhando, você está conquistando, aí aparece o enviado de Abimeleque lá, invejoso. É assim ou não é, irmãos? Mas fique tranquilo, deixa tampar os poços, você vai abrir outros. Amém? E aí, resultado, ainda deixou foi poços para os invejosos beberem água. É assim que aquele que é abençoado por Deus, irmãos, até o inimigo é abençoado, irmãos, indiretamente. Claro que ele é abençoado em parte, não é a mesma bênção sua, claro, mas ele também respinga, não é verdade? Aí Isaac vai fazer uma aliança com Abimeleque para eles se respeitarem ali, no versículo 26 em diante. Aí versículo 34, olha o Esaú aqui, irmãos, estou defendendo Jacó hoje. Tendo Esaú 40 anos de idade, tomou por mulher Judite, filha de Beeri, Eteu, e a Basemate, filha de Elon, Eteu. Ambas se tornaram amargura de espírito para Isaque e Rebeca. É assim ou não é na família? Minha filha, fulano não é para você, minha filha. Não case, não entre nesse relacionamento.
Não, mamãe, eu vou levar ele para a igreja. E vai se converter. Deixa ele se converter primeiro, minha filha. Não, mas a senhora vai ver. 2 domingos a filha não está mais nem na igreja. Não é assim. Ou o contrário, né? Quando o homem pega o menino lá do mundo, o pastor fala, meu filho, essa mulher não é para você não. Não, pastor, essa aqui é enviada. Eu sei por quem. Essa é enviada, pastor, mas com certeza não foi por Deus. Cuidado, pode ser o Satanás na sua vida. E aí o cara se desvia, não volta mais. Então o que está dizendo aqui já é um princípio, né? Não case em julgo. Aí claro, pastor, mas hoje o meu marido, quando a gente se relacionou na época, ele não era da igreja. Claro, se vocês vieram do mundo, beleza. Mas se você está na bênção para querer ir pro mundo, não faça isso, é o que o texto está dizendo. Irmãos, eu sei irmãs e sei irmãos. Eu sei, irmãs, que tem muitos gatinhos lá no mundo. Fazem até miau. Mas é um gatinho rebelde. O gatinho rebelde ele vai rasgar tudo em casa. Então não traga para casa. Procure esperar um gatinho na igreja. Mas na igreja não tem muito gatinho, mas ore, querida, que ele vai virar um gato. Creia. Pode ter certeza. Olha, irmãos, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu já vi muito gatinho virar gato pirento. E já vi muito gato pirento virar gato saudável. Quem está entendendo? Irmãos, servir a Deus, Deus faz até cirurgia, irmãos. Espiritual. Não, falando sério para você, ó. Tem pessoas que, vamos lá, são boa pinta, mulher ou homem, né? Mas quando a pessoa é chata, vamos lá, você não quer nem aquela pessoa perto. E torna até feia, a pessoa não é séria. Mas a pessoa sendo simpática, né? E uma pessoa muito agradável, aquela pessoa se torna maravilhosa. Aquilo que a gente achava que era defeito, vira virtude, né? Vira boa pinta, né? Na pessoa. E esse negócio de ser bonito, irmãos, é muito subjetivo, né? É muito subjetivo isso aí, porque eu digo uma coisa para vocês, a gente fala inclusive isso aqui no treinamento para os homens, né? Homem, jardim, meu Deus, paz no lar, né? Para homens e para mulheres. Os homens falam que Deus, irmãos, ele coloca Deus que une realmente uma pessoa e um casal, né? Deus que une e Deus coloca um apreço por aquela pessoa que só eles têm entre si. Por exemplo, uma pessoa pode dizer assim, meu marido ou minha esposa é a pessoa mais linda do universo. Para outra pode não ser, mas o que importa não é para os outros, é para aquela pessoa. Quem vive com aquela pessoa é aquela pessoa, são ambas ali. Quem está entendendo? Então não importa a opinião dos outros. Fulano é muito isso, é aquilo, é magro, é forte, é isso, não importa. O que importa é como aquela pessoa é para cada um. Beleza? Agora, a gente tem aí, que é colocar desde a infância em cada um de nós, um padrão de beleza. Isso a gente internaliza. Por exemplo, uma pessoa que tem tara por uma pessoa que tem a perna grossa, por exemplo. Tem pessoa que tem tara por isso. Tem outros que não. O cara pode ser um sorvete, mas se aqui em cima ele for... Não, ele pode ser um sorvete. Parece que a pessoa não olha para baixo, só olha para cima. Não, mas ele é fortão. Não, é sério. Aí existe essas... Porque colocou que o padrão de beleza... Antigamente, você pode ver na década de 80, qual era o padrão de beleza de mulheres que desfilavam? Era a mulher fortezinha. Não era a mulher bem... Mas era fortezinha. Hoje não, quanto mais magra for, irmãos, aí sim, essa que é o padrão de beleza. Não estou mandando direta para ninguém, pelo amor de Deus, gente. Não estou dizendo, pelo amor de Deus, só estou dizendo como era antes, com o padrão de beleza. Você pode ver os desfiles de moda, década de 60, década de 80 ali. As mulheres eram mais cheinhas, irmãos. Eram mais cheinhas, assim, não era magra.
Hoje não. O padrão de beleza, quanto mais magra a pessoa for, não, aí é o padrão para desfilar. Se for um pouco forte, não de jeito nenhum, você tá quebrando o padrão de beleza, né? Mas assim, isso é uma coisa que foi criada e colocada por décadas, de você assistindo na televisão. Você pode ver, você assiste lá no negócio do Instagram, quando aparece lá, todo tempo esse negócio, uma pessoa malhando. Agora, claro que eu concordo, mas você precisa cuidar da sua saúde, você precisa fazer uma atividade física. Se você for fortezinho ou magrinho, mas faz atividade física, isso que importa. Porque também, né, o biotipo não vai necessariamente provar a saúde de ninguém. Mas desde que você seja fortezinho ou magro, desde que você faça atividade, isso que importa. Ter uma alimentação saudável, né? Agora, tem pessoas que têm tendência para ganhar, né? Irmão, eu digo para você, se eu tomasse refrigerante ainda, que eu não tomo, né? Mas se eu estivesse tomando como eu tomava antigamente, e ainda estivesse tomando até hoje, irmãos, eu vou dizer para vocês. Tava uma... Era o rei mamo da bispo, meu amigo. Amarrado. Ia fazer que eu... Não, fazer que eu... Misericórdia, gente. Aí já não pode também, né? Mas ficar muito grande, porque aí vai complicar o... Mas eu tenho uma dica, irmãos, para você manter o corpo. Para quem quer perder... Fecha a boca. Tô lhe falando, fecha a boca. Fecha a boca, é infalível. Ah, não, agora eu descobri a dieta da segunda-feira. Qual é? Não, eu começo segunda. Não vai resolver. Fecha a boca, meu irmão. Cabeça. Só a cabeça estamos aqui. Então, uma coisa que você pode melhorar na sua dieta é você cortar justamente aquilo que mais engorda, porque tudo engorda, certo? Se você comer excesso. Mas se você cortar aquilo que mais engorda, você vai ajudar bastante. Por exemplo, corte o refrigerante. Estou lhe dizendo, cortou o refrigerante, você já vai... Doce, de modo geral. Diminui mais o pão, diminui a farinha, cara, você vai quebrar muito. Quebrar muito. Como ali um arrozinho, né, uma salada, um peito de frango grelhado, uma carnezinha. Tome ali um suco menos um pouco. Agora, engraçado, o suco já vem com açúcar natural e a pessoa ainda põe açúcar, gente. Eu fico... Não, e pior que a pessoa fala assim, indireta pra ninguém, tá? É só um raciocínio. A pessoa fala assim, eu não tomo, por exemplo, café que vicia. Mas o que vicia mesmo não é o café. O que vicia, gente? Gente, é só pensar, pelo amor de Deus, gente. O que vicia no café, gente? Você toma café sem açúcar? Então não é o café que vicia. É simples assim. Porque eu quero ver, no dia que você toma café sem açúcar, você só toma um dedo por dia. Porque o bicho é amargo. Café é amargo. Aí o cliente tá, aí põe açúcar. Aí, irmão, virou refrigerante. Toma de manhã, de tarde, de noite. Claro, é o açúcar, gente. O suco já tem açúcar, que é a frutose. Desculpa. O suco já tem o açúcar, que é a frutose. Aí o que a pessoa faz? Bota a colherona de açúcar. Toma ali. Aí não quer viciar. Claro que vai viciar. O refrigerante, a Coca-Cola, o que vicia? É o xarope da Coca-Cola? Claro que não, o maldito do açúcar, irmão, que põe lá. Que se você tomar aquilo ali, irmão, mata. Irmão, estude a história da Coca-Cola. Aí você vê lá. Sinistro, hein? A fórmula da Coca-Cola foi feita primeiro para ser vendia na farmácia a fórmula da Coca-Cola. Era um remédio para tirar um pouco as dores. Que o dono, o fabricante, ele criou um remédio, que ele era um químico, né? Para aliviar suas dores. E aí acabou pegando, aí começaram a adaptar, colocando açúcar, pronto, virou essa bebida, né? E é feito com, inclusive, por que é Coca-Cola? Porque é feito da coca. Tem uma substância daquela folha lá de coca lá, que era que mastigavam antigamente para tirar as dores, tirar o sono. Era uma planta indígena lá, acho que do México, antigamente, dos Estados Unidos, ali daquela região ali. Cannabis? Cannabis é a cocaína mesmo, é a maconha, né? Da maconha, né? Filho da maconha, né? Mas é parente aí, é parente dessa não fica longe não, é parente porque são plantas, né? Milenarmente conhecidas pelos indígenas, né? Então, muitos usavam de uma outra forma. Claro que vai lá o alquimista lá, né? O químico lá e
né, o pesquisador e desenvolve uma outra coisa lá, né, tudo mais. Então, assim, queridos, a gente fala muitas vezes sobre essa questão que é muito importante, questão de família. A gente precisa prezar para ter uma família que realmente eu sei que eu entendo que às vezes a gente não veio de um lar cristão e tudo mais, ou nos convertemos depois. Mas a partir do momento que nós já conhecemos a palavra, a gente precisa, irmãos, organizar a nossa família, a nossa vida de tal forma que glorifique o Senhor. Me explica, voltando a falar, não estou direto para ninguém, estou só ministrando a palavra, pelo amor de Deus. Como que uma família, irmãos, ela vai cumprir um propósito se o marido aí casou com outra, a outra fez filho em outra, ou a mulher teve de outro homem filho, aí virou uma bagunça a família, é filho de um, filho de outro. Como que a família ela vai cumprir os propósitos de Deus? Pode, claro, mas se converter. Mas eu quero dizer que essa dinâmica da família se torna ainda mais complicada. Então é sempre bom você prezar por organizar a família. Amém? Claro, se já aconteceu, beleza. Então vamos trabalhar de tal forma que as coisas possam ser as melhores possíveis. Errou, beleza, era o passado, tranquilo. Mas bora fazer o certo agora? Quem está entendendo essa palavra? Então essa é a proposta das gerações que Deus tem para o seu povo. De ser famílias que andem, né, no propósito do Senhor. E eu já vou concluir aqui dizendo o seguinte, o versículo... Então, Esaú, né, olha aqui, ó. Trouxe amargura, no versículo 34 e 35, para os seus pais, porque casou com duas e ainda não era nem do seu povo, né? Beleza. No capítulo 27, aí nós temos aquela situação que vocês sabem que Esaú vai preparar, vai fazer uma caça para preparar um prato para Isaac, seu pai. Só que a mãe ouve Rebeca e fala assim: Jacó, vai preparar uma comida para teu pai. Não, que é isso, mãe? Ele ainda fala isso. E aí ele vai me amaldiçoar? Eu não quero ser amaldiçoado, não. Ela, não se preocupe, que recaia sobre minha maldição. Ela sabia, irmãos, que Jacó era alguém que prezava por esta bênção e pela continuidade da geração de Deus. E aí o que acontece? Ele prepara a leva do seu pai, e aí ele veste uma roupa com o mesmo cheiro de Esaú e coloca os pelos aqui nas mãos e no pescoço. Aí ele chega lá, toca e fala assim: olha, a voz é de Jacó, mas só que parece que Isaac se dá uma que então, eu não estou entendendo muito o que está acontecendo, mas vou abençoar, irmãos, e ele abençoa, irmãos. Estava ruim da vista, claro, é verdade. Obrigado por lembrar, minha pastora. O Isaac já estava ruim da vista, diz o texto realmente. E aí no versículo 27 diz assim, do capítulo 27. Ele se chegou e o beijou, então o pai aspirou o cheiro da roupa dele e o abençoou e disse: eis que é o cheiro do meu filho, e como o cheiro do campo que o Senhor abençoou. Deus te deu o orvalho do céu, e da exuberância da terra, e fartura de trigo e de mosto. Sirvam-te povos e nações, te reverenciem. Sê Senhor dos teus irmãos, e os filhos da tua mãe se encurvem a ti. Maldito seja o que te amaldiçoar, e abençoado o que te abençoar. Mal acabara Isaac de abençoar Jacó, tendo este saído da presença de Isaac, seu irmão, da presença de Isaac, seu pai, chega Esaú, seu irmão, da sua caçada. E aí ele chega lá para pedir a bênção e tudo mais. Ele fala: poxa, mas não era você que estava aqui? Quem era que passou por aqui? Ele, meu irmão, foi o meu irmão Jacó. Versículo 36. Disse Esaú: não é com razão que ele chama ele Jacó, só que aí ele usou já de forma pejorativa. Às vezes você tem um nome, mas o nome ele também pode ser usado de forma pejorativa. O nosso próprio nome. Onde, por exemplo, no meu tempo, quando alguém perguntava o meu nome: como é teu nome? Eu falei: Ives. Ives Saint Laurent, Ives Gandra Martins. As pessoas parece que tinham mais cultura. Desculpa aqui a minha crítica à geração de hoje. Mas tinham mais cultura. Aí quando falo o meu nome hoje, sabe o que eles dizem? O DJ Ives.
Lembra daquele caso lá do cara? Não sei o que aconteceu com o DJ, que não deu DJ Ives. Entendeu? Então, olha só, a geração da minha infância era a pessoa que tinha cultura. Ives Gandra Martins, Ives Saint Laurent, sabiam associar com pessoas importantes. Aí hoje, quando falo DJ Ives, né? Quem viu esse noticiário sabe do que eu estou falando. Então você vê que as pessoas elas usam o nome até de forma pejorativa também, seu nome. Claro que Jacó aqui significa aquele que agarra, né? Mas aqui já usou de forma pejorativa. Não é por isso que a razão que ele chama Jacó, pois já 2 vezes me enganou. Tirou o direito de primogenitura e agora usurpa a bênção que era minha. Mentira. Ele que era um mentiroso. Não era mais dele. Ele não trocou. Então não tinha mais direito à primogenitura. Quem está entendendo? Se ele deu o direito, como é que ele vai receber a bênção da primogenitura? Então Jacó fez o certo. Eu vou ter que pegar a bênção, porque meu irmão não pode receber essa bênção. Agora é minha. É eu que tenho o direito agora da primogenitura. Quem entendeu? Disse ainda: Não reservaste, pois, bênção nenhuma para mim, meu pai. Então respondeu Isaque a Esaú: Eis que o constituo em teu senhor, e todos os teus irmãos lhe dei por servos. De trigo e de mosto o apercebi. Que me será dado fazer agora, meu filho, né? Para você. Tipo, você já abençoou ele com tudo. O que vai sobrar para ti agora? Aí olha que interessante aqui, ó. Versículo 39. Então respondeu Isaque, seu pai: Longe dos lugares férteis da terra seja a tua habitação. A bênção, na verdade, era o quê? Quase uma maldição. Olha o que ele fala. Então lhe respondeu Isaque, seu pai: Longe dos lugares férteis da terra seja a tua habitação. E aqui Deus está usando Isaque para amaldiçoar o próprio filho. Olha só, porque era o quê? Devasso. Não tem como você abençoar quem é devasso. Não sei se vocês entendem. Certa feita um irmão chegou comigo: Posso, me abençoa. Falei: Filho, eu queria até te abençoar, mas você não fez nada digno de ser abençoado. Mas que Deus tenha misericórdia de você. Foi o que eu falei para ele. A pessoa sai em rebeldia, aprontando. Quer bênção para quê? Um dia um abençoado queria carta de recomendação. Você quer carta? Vou colocar que você era rebelde, você não se submetia à liderança. Você quer isso? Não, deixa quieto. Eu era assim? Era. Você era rebelde, você não submetia, você aprontava. Por que você quer carta de recomendação para enganar outro pastor? Pelo amor de Deus, né, amigo? Que aí, tu leva a carta de recomendação, para que o pastor vai ligar quando você aprontar lá? Para mim. Eu não sabia não que esse cara fazia isso aqui? Aí quem vai ficar... Então, por isso que eu não dou. Para que dar carta de recomendação? Agora, a pessoa deu bom testemunho, foi bênção, conversou, articulou com a gente, alinhamos. Meu irmão, se eu tiver, eu dou até dinheiro para a pessoa. Estou lhe dizendo. Faço até um pix. Poxa, mas a pessoa quer carta de recomendação, quer bênção. O que eu falei para esse irmão, foi que Deus tenha misericórdia de você, meu filho. Olha o que Isaque vai dizer. E sem orvalho que cai do alto. Sem orvalho não tem produção. Como é que ele vai plantar e ser abençoado? Não tem como. Verso 40. Viverás da tua espada e servirás a teu irmão. Quando, porém, te libertares, sacudirás o seu jugo da tua cerviz. Aí sim, bênção só tem para quem se arrepende. Bênção só é para filho obediente e que tem propósito. Não estou falando de desobediência que a gente faz, todos nós somos um pouco desobedientes. Mas sermos devassos, aí é difícil ter bênção. Não faz nem lógica. Como é que alguém... O cara não se prepara para o vestibular, como é que ele vai passar? Não, e pior que ainda fica mimado. Eu não passei. Como é que pode? Não estudou, amigo. Não fez simulado, não preparou, não fez cursinho, como é que quer passar? Não treinou redação, o Enem só fez redação boa, tá com o pé dentro da faculdade.
Não sabe o que é uma introdução, um desenvolvimento, uma conclusão? Era uma vez. Não começa a redação assim, amigo. Não existe. Não, porque para mim, eu penso que a sociedade... Não é em primeira pessoa. Muito, sabe? Aí você me perde, né? Como fala o professor Adriano lá de pedagogia. Aí você me perde. Então é em terceira pessoa, entende-se, compreende-se que a sociedade hoje tem estado assim, assado, e para resolver essa situação é importante políticas públicas que possam trazer soluções para os problemas da sociedade e tal, e você vai nessa pegada aí, terceira pessoa, não é em primeira pessoa. Beleza? Aí no final, no último parágrafo, conclui-se dessa forma, logo e tal, você já faz a conclusão. Então, termos, conjunções, né? E fazem parte aí da conclusão de redação. Então, queridos, eu digo para você o seguinte, já concluindo essa palavra. 41, primeiro. Passou Esaú a odiar Jacó por causa da bênção, que com seu pai o tinha abençoado, e disse consigo: vem próximos os dias de luto por meu pai, então matarei a Jacó, meu irmão. Versículo 46. Disse Rebeca a Isaque: aborrecida estou da minha vida por causa das filhas de Et. Se Jacó tomar esposa dentre as filhas de Et, tais como estas, as filhas desta terra, de que me servirá a vida? Ela não queria que casasse, né, como o irmão tinha feito com as mulheres daquele local. Aí depois, nós não vamos falar hoje, vai ficar para a próxima semana, que Jacó vai fazer? Ele vai fugir e vai até seu tio para buscar uma mulher das filhas, né, da sua geração, né, dos seus descendentes. Amém? Então, eu concluo dizendo para você o seguinte: qual espírito você é? Você é espírito de Jacó ou você é espírito de Esaú? Qual espírito você quer ser? A sua bênção, ela está condicionada a que espírito você quer ser. Espírito de Esaú tem a bênção, mas não se move em direção à bênção. Jacó busca a bênção, alcança a bênção e se move em direção à bênção. Não basta saber que tem culto sexta-feira, se puder venha. Não basta saber que tem consagração no sábado de manhã, se puder venha. Não adianta saber que tem culto de domingo se você não vem. Não adianta saber que tem a Bíblia se você não lê. Não adianta saber que existem os mandamentos se eu não obedeço os mandamentos. Então, quando eu obedeço, eu me movo em direção a esse campo adubado perfeito para me colocar minha semente. E pode ter certeza que ela vai crescer, ela vai frutificar a 100, a 70 e a 100 por 1. Amém? Então, diga para o seu irmão: você quer ser abençoado? Se mova em direção às promessas. Deus tem casamentos maravilhosos aqui. Tá vendo como a pessoa perde a bênção? O pastor está liberando uma palavra, a pessoa toma posse. Deus tem casamentos maravilhosos neste lugar. Deus tem famílias restauradas neste lugar. Aqui tem restauração de vidas neste lugar. Aqui tem soluções. Tome posse. Não seja devasso. Não seja displicente com a bênção do Senhor. Não, você é abençoado, mas você precisa se mover. Não adianta saber que tem que orar. É saber que é preciso orar. Você de fato tem que orar. Não adianta saber que a oração é boa se você não ora. Amém? É assim, irmãos, que nós vamos ver a bênção do Senhor. Agindo assim, nós vamos ter o espírito de Jacó, que agarra a bênção, que obedece os pais, que obedece seus líderes, que está atento à voz do Senhor. Vou falar para vocês no próximo sábado uma outra passagem muito interessante do decorrer de tudo isso aí. Amém? Vamos orar então, para nós entregarmos nossa consagração. Hoje eu queria falar um pouco para vocês, eu queria ensinar um pouco vocês
trazer aquilo que Deus ministrou no meu coração. Nós falamos de duas coisas hoje importantes. Eu vou resumir para nós orarmos para vocês. A primeira, falamos muitas coisas importantes, mas eu quero ser um resumo, né? Tudo que nós falamos de importantes aqui. O primeiro, não perca a percepção de que o diabo, ele trabalha sim contra a nossa vida. Surgiu um problema, o diabo está lá. Surgiu uma confusão, o diabo está lá. Está com raiva de alguém, o diabo está lá. Está com amargura no coração, o diabo está lá. Não quer vir para a igreja, o diabo está lá. Está brigando com o seu cônjuge, o diabo está lá. Ele faz que nem aquele lá do Jardim do Inimigo. Ele senta bem assim, vou assistir de camarote a briga hoje. Pode xingar ela, pode ofender. Não lava a louça não, rasga a cueca dele. Isso. É assim que o Jardim do Inimigo faz. É assim que o diabo trabalha. Esfrega na cara dele. Lembra as coisas do Isso, lembra as coisas do passado e joga na cara. Pode jogar na cara dele ou dela. Aí ele fica assim. Aí, tá, pipoca aí, Satã. Os Satã pequenos, traz lá. O Satã morre. É assim. O diabo senta de camarote dentro de casa e tá lá. E aí, irmãos, o mais incrível que eu falei para vocês, resumindo o primeiro ponto, é que infelizmente o crente não percebe isso. Ele não percebe isso. Às vezes o diabo deita na cama. Deita ou não deita? Deita. Quando o casal está virado para um lado, outro para o outro, ele deita bem no meio e fala assim, hoje eu estou confortável. Ele deita bem no meio. Amém? Então, não perca a percepção. E segundo, nós falamos hoje, não seja espírito de Esaú, seja espírito de Jacó. Por que Deus vai mudar o seu nome? Você tem um nome, você vai ser Israel, príncipe de Deus. Como príncipe lutaste com Deus. Amém? Se mova em direção à promessa. Não basta saber que é abençoado. Tem que obedecer. Tem que se mover em direção à bênção. Amém, queridos? Quem entendeu? Quem tomou posse? Então diga assim, eu vou obedecer. Eu vou caminhar em direção à bênção. E eu não vou sair da presença do Senhor. Eu vou continuar na bênção. Eu sou abençoado. Eu vou caminhar em direção às promessas. Porque eu sei que fiel é Deus para cumprir tudo aquilo que Ele tem me prometido. Diga assim, eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus, meu Senhor. Amém? Amém? Vamos orar aqui. Glória a Deus.